Vou chamar agora, a gente continua aqui com o painel Crédito de Carbono em Áreas Privadas, RPPN, Casos de Sucesso, que vai ser moderado pelo RPPNista de São Paulo, Flávio Ogidos. E eu vou deixar aqui para o Flávio tocar essa mesa com os outros parceiros. Obrigado, Laércio. Gostaria de convidar ao palco o representante da Associação Catarinense de RPPNs, Ciro Couto, por favor. O Jean Budic, da FAO, Agricultura e Meio Ambiente. Vocês podem sentar perfilados ali do lado de lá, a gente vai fazer um... E, novamente, a Betina deu uma saidinha, daqui a pouco ela volta e compõe a mesa com a gente, que ela vai representar também aqui o IHP para apresentar o projeto da Serra da Molar. Pessoal, falar de RPPN e crédito de carbono, né, o mercado de carbono, um dos grandes desafios do movimento de conservação em terras privadas é o financiamento da conservação, né? Como que a gente gera recurso para viabilizar a conservação. Esse é um tema que eu me dedico já há alguns anos e é bastante evidente hoje que o mercado de carbono é o principal veículo de financiamento da conservação. A gente vê com bastante clareza o mercado de créditos de biodiversidade se formando numa velocidade bastante rápida. A gente acredita que isso deve ocupar um espaço bastante importante no mercado para os próximos anos, mas hoje ainda é o crédito de carbono a moeda mais representativa em escala global para financiar a conservação. Momento que a gente está, isso vem a calhar, porque se o mercado de carbono é o principal veículo de financiamento da conservação e nós temos os ativos que geram esses créditos em uma situação de crise, de emergência climática que a gente se encontra, a gente precisa encontrar um mecanismo também de fazer com que esse mercado de carbono saia do valor econômico, das manchetes de 500 milhões, de não sei quantos bilhões de euro, de dólar para lá e para cá, e aterrize nas RPPNs. Um pouco da pergunta que a Verônica fez aqui. Pô, legal, mas e os pequenos? E os médios que seja? E a gente tem essa dor, né, de não conseguir fazer essa realidade. Obrigado, Betina. Por gentileza, se acomode lá do outro lado que a gente vai fazer uma dinâmica aqui. Como é que a gente faz essa realidade aterrissar, então, nas RPPNs, né? Então, um pouco da provocação aqui hoje é a gente entender um pouco dessa relação. Antes, eu queria agradecer a Funatura pela organização do evento. São poucos os países, até pouco tempo atrás, o Brasil era o único país do mundo que tinha uma data oficial comemorativa para uma categoria de área protegida, tá? E o Dia Nacional das RPPNs, ideia do Fernando e da Cris, da RPPN Rio das Lontras, lá atrás, e tem muita história para trás, mas eu vejo que a gente está num novo momento dessa rede e com muita história para construir para frente. Fico feliz em rever amigos aqui, mais feliz ainda em conhecer gente nova chegando para o movimento, agregando, porque isso é bastante importante. Sobre crédito de carbono, eu queria dizer uma coisa para fazer um nivelamento de informação muito rápido e muito simples. Tem duas formas de gerar crédito de carbono e tem dois tipos de crédito de carbono que a gente gera. É só isso e simples assim. Ou é uma solução baseada na natureza, projeto de conservação, projeto de restauração, de recuperação de mangue, é uma solução baseada na natureza, ou é uma solução tecnológica. Substituição de combustível, alguma tecnologia, alguma coisa. Então, de modo geral, todos os projetos que geram crédito de carbono, ou vai ser uma solução SBN, que a gente chama, né, o NBS em inglês, ou uma solução tecnológica. Disso, eles vão gerar dois tipos de crédito de carbono. Um crédito de carbono de redução ou um crédito de carbono de remoção. Ou seja, ou essa atividade, essa solução, ela remove carbono da atmosfera,
ou ela evita o envio de mais carbono para a atmosfera. 350 partículas por milhão é o número que traz o equilíbrio de clima, né, na atmosfera. Nós estamos hoje em alguma coisa perto de 426 ppm, partes por milhão. A cada 1 milhão de moléculas, 350 moléculas de carbono. Ok, nós estamos em 426. Isso gera o efeito estufa e daí tudo mais que se desdobra. A gente já sabe. E aí, qual que é o grande desafio que a gente tem? E por que a gente está batendo os 426? Porque depois da Revolução Industrial, a gente começou a tirar carbono debaixo da terra e jogar para a atmosfera. E aí, o carbono que estava no ciclo do carbono, que era aquela molécula que estava numa folha de abacate em 1800, no rabo de uma lagartixa em 1900, e no cabelo de algum de vocês, não no meu agora, é a mesma molécula de carbono, ela é a molécula do ciclo. Essa é a molécula dos 350. A gente começou a tirar debaixo da terra e jogar para cima, 426. Então, qual que é o desafio? A gente precisa parar de jogar para cima e, ao mesmo tempo, voltar do 426 para o 350. O movimento de parar de jogar para cima é o crédito de carbono de redução. Reduzir as atividades que emitem combustível fóssil. E o movimento de tirar carbono para sair do 426 e voltar para o 350 é o movimento de remoção. Remover carbono da atmosfera, e tem uma tecnologia muito legal para isso, chamada árvore, né? A tecnologia antiga, né, que faz esse papel muito bem. Dito isso, nesse painel a gente vai conversar sobre 3 projetos de geração de crédito de carbono em RPPN. Um bebezinho, um adolescente e um já mais adulto. 2 tipos de projetos diferentes. Um que reduz a emissão e outros 2 que removem carbono da atmosfera. Eu queria começar pelo projeto mais maduro. Queria que você apresentasse, Bettina. Ela vai apresentar o projeto de RED, de redução de emissão por desmatamento ou degradação, da Serra do Amolar, Instituto Homem Pantaneiro. E aí, depois, eu vou fazer um pouco de uma distinção com o apoio de um slide aqui, para ficar bem claro a diferença do tipo de projeto, do tipo de carbono que é gerado aqui, com o tipo de carbono que é gerado no projeto do Cristalino, que a dona Vitória está aqui hoje, eu vou ter o prazer de apresentar o projeto, e o projeto das RPPNs de Santa Catarina, que esses 2 projetos são de um tipo, e o que ela vai apresentar é desse outro tipo. Então, por gentileza, a palavra está com você. Obrigado, Bettina. Obrigada, Flávio. Obrigada. Eu acho que o público é quase o mesmo, mas eu sou a Bettina, sou secretária executiva do Instituto Homem Pantaneiro, e vou falar para vocês um pouquinho, então, do nosso case de projeto de crédito de carbono em áreas privadas. Opa! Bem, o Instituto ele sempre acreditou que era possível trabalhar a conservação da natureza atrelada ao desenvolvimento de território. Por isso que a nossa visão é tão singular, de ser um produtor de natureza. E esse conceito de produção de natureza, ele é baseado num ciclo completo, onde a gente tem as áreas protegidas, a gente tem um local rico em biodiversidade, rico em cultura, em comunidades, enfim, um ecossistema completo, onde a gente encontra uma atividade, que é o ecoturismo, que vai trazer uma economia criativa, um desenvolvimento para esse território e vai voltar para essas comunidades, para esses atores, como um benefício, fazendo eles se sentirem parte desse todo, se sentirem parte das áreas protegidas e estarem orgulhosos de estarem inseridas nesse território. E onde, então, que a gente produz natureza, né? O Instituto ele produz natureza na Serra do Amolar, que eu já falei no painel anterior. Então, esse território da Serra do Amolar ele é ocupado por 5 comunidades ribeirinhas, por um território indígena, a comunidade Guató. Ele é riquíssimo em biodiversidade e possui uma das maiores densidades de onça-pintadas do mundo. Além disso, ele tem reconhecimentos nacionais e internacionais. O Ministério do Meio Ambiente considera a Serra do Amolar como uma área de conservação de prioridade extremamente alta. Além disso, ela é também considerada uma reserva da biosfera mundial e patrimônio natural da humanidade pela Unesco.
E como a Cristina falou, ele também, o Parque Nacional do Pantanal Mato Grossense também é um sítio Ramsar. Mas na Serra do Amolar, como eu já falei, a gente tem a rede Amolar, e aonde então a gente criou o nosso projeto de carbono. Mas primeiro eu vou contextualizar como é que a gente começou, como é que a gente entrou nessa história do carbono. Existe uma empresa de transmissão de energia chamada ISA, ela fica na Colômbia, ela trabalha em diversos países da América Latina, e a sede delas, a filial delas, ISA-CETEP, aqui em São Paulo, eles possuem um programa de sustentabilidade chamado Conexão Jaguar, onde eles viabilizam projetos de carbono ao redor da América Latina, onde ocorre a onça-pintada, como espécie símbolo do projeto. Então, lá em 2019, nós fomos convidados, por conta de todo o nosso trabalho, desde 2008, na Rede Amolar, né, nessa gestão das RPPNs e dessas áreas protegidas, nós fomos convidados a participar de um edital para entrar no programa. E nós passamos, fomos aprovados. Então, é aí que começa então, o nosso processo do projeto de carbono. É importante lembrar que essa iniciativa ela veio ao encontro com tudo que o IHP já realizava, porque a rede já estava ali instaurada, implementada, as atividades já eram realizadas. E elas acabaram que os indicadores do projeto de carbono eram os mesmos indicadores que a gente possuía. Então, essas ações que foram realizadas na Serra do Amolar tinham tudo a ver com o projeto de carbono. A partir daí foram alguns anos, né, quase 5 anos, de um processo que teve alguns desafios no meio. Né, a gente teve o fogo em 2020, a gente teve uma pandemia, que acabaram atrasando um pouco o processo, mas em 2023, finalmente, nós tivemos a certificação. E assim nasce o projeto RED Serra do Amolar. Então, a área do projeto ela é as áreas, né, as RPPNs e as propriedades privadas que compõem a rede Amolar. O Parque Nacional não entra no projeto. As RPPNs, eu não lembro se eu mencionei na outra apresentação, mas é RPPN Estância do Uruxê, a RPPN... Eita. Eu vou apontar, desculpa, eu vou contra a regra. A RPPN Rumo Oeste, as RPPNs Fazenda Curizal e Fazenda Penha, e a RPPN Engenheiro Eliezer Batista. E outras pequenas propriedades privadas, uma bem grande aqui também, mas todas com um objetivo de conservação. Nós certificamos no projeto de carbono 2 tipos de padrões. O VCS, que é o padrão de verificação de carbono, o mais comum em projetos RED, e o CCB, que é Clima, Comunidade e Biodiversidade. Por conta de todo esse nosso esforço, né, do trabalho com as comunidades e com a biodiversidade. Tanto que a gente recebeu um selo Gold para a biodiversidade. O projeto ele tem validação de julho de 2016 a julho de 2045 e foi certificado, né, em maio de 2023. E a área total do projeto, né, de todas essas propriedades, é de 135 mil hectares. Então, falando um pouquinho das atividades, né, que guiam, que norteiam o projeto. O monitoramento ambiental, então, é realizado o monitoramento da biodiversidade. Por conta da metodologia, hoje ela é voltada mais para espécies de médio e grande, de tamanho médio e grande. A gente já identificou dezenas de espécies, e entre elas algumas sobre algum grau de ameaça. E uma coisa que o Osmar falou no painel anterior, esse é o tipo de trabalho que agora a gente está tentando integrar também com o software Pantera, né, porque o software Pantera, que faz todo o monitoramento e detecção de focos de incêndio, ele tem uma capacidade de incluir muito mais dados. Então, esse é o tipo de, como ele mesmo falou, né, a gente já está conseguindo integrar um pouco do monitoramento de fauna no software. E aqui o projeto de carbono, ele vai, como a gente tem que fazer uma série de relatórios, né, a cada certificação, a gente está tentando integrar com outros software, com outras estratégias que a gente já tem para otimizar todo esse monitoramento. Bem, além disso, né, estratégias com relação à prevenção e combate a incêndio. Então, um dos grandes riscos para o projeto é o fogo. E ele se mostrou super real em 2020. Então, eu não vou falar muito disso, que a gente já falou no painel passado, mas é uma estratégia muito importante para o projeto. Né, a tecnologia, né, relacionada à prevenção e combate a incêndio também. Também não vou me delongar com isso. E um aspecto muito importante é o social.
O IHP ele sempre trabalhou próximo das comunidades na Serra do Amolar, mas sempre de uma forma muito pontual. E de uns anos para cá, uns 2, 3 anos para cá, a gente tem intensificado essa nossa relação. Então, nós agregamos uma socióloga e uma assistente social para o time, que estão fazendo um mapeamento, um diagnóstico dessas comunidades, dessas famílias, do que elas produzem, do que elas trabalham, né, qual que é a fonte de renda delas. E, a partir daí, então, a gente está começando a fazer um planejamento de capacitações, de cursos, enfim, atividades que vão fomentar o empreendedorismo da região. Ano passado, em 2023, a gente, por conta desse diagnóstico, identificou que, principalmente os jovens das comunidades, eles tinham muito interesse em trabalhar com pesca. Hoje, a principal atividade econômica dessa região é a catação de isca, por conta do comércio por conta da pesca esportiva em Corumbá, que é muito forte. Mas, principalmente para as mulheres, é uma atividade insalubre, porque as meninas passam horas e horas embaixo d'água, né, catando isca. Então, através desse diagnóstico, a gente conseguiu identificar que elas têm vontade de trabalhar em outros setores relacionados ao turismo. E o ecoturismo é uma atividade super forte, de super potencial no Pantanal. Então, nós criamos um curso de condutores de ecoturismo, levando eles para as RPPNs, né, para conhecer as trilhas das RPPNs e poderem se tornar futuros guias, tanto para o nosso programa de turismo, que a gente tem o programa Amolar Experience, quanto, inclusive, para o turismo de pesca, que cada vez mais tem tido também um interesse em visitar as áreas protegidas, em visitar o Parque Nacional, em visitar as RPPNs. Então, usar esses jovens das comunidades, que mais do que ninguém conhecem o território, né, para conduzir esses turistas. Então, esse é o tipo de atividade social que a gente está, né, tentando ampliar a cada ano. Bem, falar dos benefícios com relação ao projeto, né, eles basicamente se norteiam em climáticos, em comunidade e em biodiversidade. E um aspecto importante do projeto de carbono é que o conceito de proteção, ele extrapola o bioma, o território, a espécie. Ele olha para o social, ele olha para os benefícios do social. E não tem como a gente pensar em proteção da espécie, em proteção do território, do bioma, sem pensar que a gente tem que proteger quem que está no entorno, quem são essas comunidades. Então, os projetos de carbono trazem essa realidade de olhar para o entorno, de focar, e por conta desse padrão, né, CCB, que é Clima, Comunidade e Biodiversidade, a gente, como já está no ponto de comercialização dos créditos, a gente vê o interesse de quem quer comprar o crédito que tem esse padrão. Eles não querem mais só o VCS. Ah, tem CCB? Ah, então a gente quer, porque eles sabem que tem atividades envolvidas com o social, com as comunidades, com a biodiversidade. Então, aqui um resuminho bem resumo do projeto. Então, em 135 mil hectares, a gente conseguiu certificar 235 mil créditos. Esses créditos são retroativos de 2016 a 2020. Né? Então, por conta das nossas atividades, a gente conseguiu mostrar evidências dos trabalhos e conseguiu gerar créditos, certificar créditos retroativos. E eu acho que um dos grandes desafios para as RPPNs, para os RPPnistas, é a sustentabilidade das áreas. E o projeto de carbono ele pode trazer isso a longo prazo. Eu vou estar mentindo se eu dizer que, no momento que a gente vender os 235 mil créditos, a nossa vida, a vida do IHP está resolvida e a gente não precisa mais captar recurso, porque isso não acontece. Mas ele traz, a médio e longo prazo, ele pode gerar a criação de um fundo para o Instituto ou para as áreas protegidas e pode gerar um suspiro de alívio, né, da gente conseguir recurso para a manutenção das estruturas, que é tudo tão caro, tudo tão difícil. Como eu falei, a Serra do Amolar está em uma área remota, então recurso livre para a gente conseguir fazer manutenção das estruturas, embarcações, trabalhar o social, é tudo muito difícil. Então, esses projetos de carbono que têm uma duração de 30 anos, né, onde a cada, em média, 4 anos, a gente pode envelopar um novo volume de créditos e certificar para poder vender, isso pode nos trazer uma sustentabilidade, né, para as RPPNs e para as áreas protegidas como um todo. E eu encerro, então, a apresentação mostrando um registro de uma câmera trap, e as câmeras traps não mentem, né, a gente não tem qualquer controle do que vai aparecer nos nossos registros, e toda vez que a gente vê, né, durante ações mensais, a gente vê um registro como esse, essa é a certeza de que a gente
está no caminho certo, que a gente tem um compromisso com a conservação e que a gente tem que continuar o nosso trabalho. Obrigada. Excelente, Bettina. Obrigado pela apresentação. Deixo o nosso abraço para o Coronel Rabelo. Espero que ele esteja vendo a gente aí, já com a questão do fogo mais tranquila. E dando sequência aqui, só para a gente ter esse entendimento, né? Então, esse número de 235 mil toneladas é o resultado de um período de 4 anos, ou 4 safras. É como a gente trata cada período de geração, né? Então, esse projeto ele vai continuar. Ele tem, durante os 30 anos agora, o Verra mudou as regras e o período de compromisso de conservação é um período de 40 anos, e ao longo de 6 em 6 anos ele tem que fazer uma revalidação, tem que rever linha de base, tem toda uma história, e esse projeto ele vai continuar gerando crédito de carbono ao longo dos próximos anos. E esse é o projeto mais adulto, é o projeto que já começou faz mais tempo, é o projeto que já tem crédito sendo gerado, já tem histórico de comercialização, inclusive, né? E o que ela comentou do social mais a biodiversidade é o que o mercado chama de Beyond Carbon, que é o além do carbono. O VCS é o carbono. Se ela fizesse, ela não precisava fazer a certificação do CCB. Faz o projeto com o VCS. Vai gerar um crédito de carbono. Carbono cru, só o carbono. Esse carbono ele tem pouca liquidez, ele não encontra boa precificação no mercado. Por quê? Porque o mercado quer o que o projeto entrega além do carbono, que é o impacto social, o impacto positivo à biodiversidade, a questão da transparência, da integridade do crédito de carbono. Esse é o grande ponto hoje. Então, eu tirei a camisa da RPPN para virar agora o... Você pode colocar a apresentação do Cristalino, por favor? Para fazer agora com a camisa da Future Carbon a apresentação do projeto. Future Carbon é a empresa que eu represento, está apoiando o evento aqui. Nós estamos desenvolvendo o projeto na RPPN Cristalino, é o projeto que a auditoria, eu vou falar, isso aqui a auditoria foi feita agora em dezembro, a gente está para receber o Final Validation, a gente deve ter crédito emitido no meio do ano, a gente acredita. É um projeto que é um outro tipo de projeto, um pouco mais avançado, né, numa fase, num estágio mais avançado do que o projeto que o Jean e o Ciro vão apresentar. A hora que você puder colocar o slide... Já está? Legal, desculpa, eu não tinha visto. Obrigado. Aqui é o Cristalino. As imagens todas que vocês vão ver aqui são lá do Cristalino. Quero fazer um agradecimento especial à dona Vitória, que está aqui com a gente, o Alex, todo o pessoal da Fundação Ecológica Cristalino, desenvolvem um trabalho sensacional. Cristalino é um lugar que todo mundo precisa conhecer um dia. É um negócio realmente diferente, em alta floresta, região sul da Amazônia. Eu vou mostrar aqui um pouco melhor a questão de localização e tal. Aqui eu acho que a gente já é um público convertido, né? Mas é sempre legal ver esse gráfico, e essa espiral aqui, principalmente, é muito importante. 47% das emissões de gases de efeito estufa do Brasil são por decorrência de mudança de uso do solo, o tal do uso do solo que você trouxe. O que é uma RPPN, se não um particular cravar em caráter de perpetuidade que aqui não vai ter mudança de uso do solo, voluntariamente, em caráter de perpetuidade. Então, nesse cenário, assim, eu não consigo encontrar lógica que impeça ou que dê espaço para qualquer argumento contrário à geração de crédito de carbono e RPPN. Porque é um esforço da iniciativa privada, cujo benefício é difuso, é coletivo, e a gente tem essa situação. Os valores, vocês viram, leram aqui, claramente o acúmulo de gases de efeito estufa, a temperatura aumentando, e aí esse mecanismo, esse tipo de projeto, ele vem para buscando dar uma resposta a essa situação. No projeto que a Bettina apresentou, aqueles 235 mil toneladas são 235 mil toneladas de biomassa que o projeto conseguiu proteger.
essa biomassa deixou de ir para a atmosfera por queima ou por degradação, e é esse cálculo que gerou o crédito. É com base no que deixou de mandar para a atmosfera. Aqui a lógica é outra. Aqui a lógica é o seguinte: independente da pressão de desmatamento que exista numa região, uma área de floresta, a existência de uma floresta, ela remove carbono da atmosfera, tanto pelo crescimento de galhos, troncos, folhas, etc., quanto pela troca do ciclo de carbono, carbono que vai para o solo, por exemplo, né? Então, eu trouxe aqui um quadro para falar desse standard, né? Ela falou, opa, eu queria voltar para cá. Desse standard aqui, Social Carbon. O que ela trouxe? É uma metodologia de desmatamento evitado no padrão Verra-VCS. Aqui eu estou falando de um outro padrão, é o padrão Social Carbon. Tá? Existem outros, Plan Vivo, Ser Carbono, ACR, o CCB é um standard de co-benefício. Então, tem um universo aí de possibilidades. Aqui a gente está falando desse padrão, e eu queria ilustrar para trazer de uma forma bastante didática até a diferença do RED, que é a primeira linha que a Bettina apresentou, para essa segunda linha, e eu trouxe uma terceira linha, que é a restauração, que é fácil da gente entender. Por que é fácil da gente entender? Porque a gente imaginar uma muda crescendo e ela tirando o carbono da atmosfera para a muda virar uma árvore, é um raciocínio muito simples. Então, aqui, o que acontece? O tipo de projeto RED, a ação é conservação. O tipo de projeto Removals, a ação também é conservação. Só que no tipo de projeto Removals, o tipo de crédito que eu vou gerar é o crédito de remoção, que é o mesmo tipo de crédito que eu gero numa ação de restauração. E não tem melhor nem pior. O que tem são luvas para mãos diferentes. São metodologias que se encaixam para situações diferentes. Tá? Então, a gente, para atingir o 1,5 grau, a gente precisa de um esforço grande, tanto de redução quanto de remoção. Então, eu trago aqui os diferenciais dessa metodologia, que é aplicável em todos os biomas, independe da pressão de desmatamento. A gente tem a geração do crédito de remoção, solução baseada na natureza. Mas a gente está falando de uma área já com altos índices de biodiversidade, diferente de um projeto de restauração. Então, são aspectos dessa metodologia específica, ok? Para ficar bem claro, esse que é a ideia. A gente trabalha o viés da conservação para fortalecer a conservação, não para evitar o desmatamento, que é a lógica do RED. Um pouco disso que a gente já faz sem gerar crédito. Nós, RPPnistas, já fazemos sem gerar crédito de carbono, né? A ideia é que a gente consiga rentabilizar a partir disso. Por que Social Carbon? Social Carbon é um standard que existe desde 2000, é um standard que nasceu no Brasil, existe desde 2000 como co-benefício. Então, antigamente, o que a turma fazia? Fazia o VCS e aplicava o Social Carbon como o co-benefício para ter um crédito VCS mais Social Carbon. Isso agregava valor ao crédito. Cerca de 30% mais no preço para a venda do crédito. Chegou em 2020, a Social Carbon ela fez um movimento de sair do Brasil, se colocar em Londres e montar um standard completo, com a ideia de que, poxa, se o meu padrão agrega valor a outros padrões, porque eu sou um co-benefício, e o carbono é uma conta química, carbono é carbono, você consegue mensurar. O valor agregado está justamente no impacto social. Ela se posicionou como um standard completo. CCB fez o caminho contrário. CCB era um standard completo e virou um standard de co-benefício, né? Então, é um standard que ele traz a questão do impacto social intrínseco, ou seja, um projeto Social Carbon, eu não preciso fazer a geração de carbono mais um co-benefício, porque a gente fala que não é é core benefit, né? Porque já está, eu não consigo gerar o crédito de carbono nesse padrão se eu não comprovar o impacto social e o impacto na biodiversidade do projeto. Então,
esse é um aspecto que a gente precisa olhar para a Social Carbon. Já foi adotada, ainda enquanto co-benefício, em 4 continentes, adotada em 63 projetos, o histórico dela, né? Tem uma transparência muito grande na relação com as auditorias, eles têm uma plataforma, tem todo um sistema de funcionamento diferenciado. Os créditos de carbono gerados nesses projetos, eles já saem tokenizados numa plataforma de registro que é a Wilder, vale a pena conhecer depois. E mesmo sem ter nenhum projeto já validado com crédito de carbono negociado, tudo caminha para o nosso projeto, Dona Vitória, ser o primeiro no standard completo. Eles já tiveram aprovação de ICROA, CORSIA e seguem os Core Carbon Principles. Isso aqui são alianças, redes internacionais que tratam de questões de integridade, dão as diretrizes e tal. São selos importantes. Isso aqui, o standard que tem uma aprovação no ICROA é uma super tranquilidade para o comprador, que ele sabe que é um crédito que tem consistência. Tá? A metodologia em si é a SCM 0003. Ela calcula, então, a remoção de carbono, e aí tem um diferencial importante, em áreas de vegetação nativa, não só áreas de floresta. O RED é muito voltado para floresta, né? Aqui a gente trabalha com várias formas de vegetação nativa. A propriedade precisa estar regularizada, isso para as RPPNs, né, Jean, já é um passo à frente, porque a gente sabe que ela já passou por um escrutínio do órgão público para virar uma RPPN, e a adicionalidade ela acontece na medida em que essa atividade de conservação, a pergunta que a gente precisa responder, né, a atividade de conservação iria acontecer de forma estruturada e com recursos financeiros suficientes sem a existência de um projeto de carbono? A gente sabe a dificuldade que é envidar recursos para a conservação. E a gente sabe também que fazer conservação não é deixar aquele mato lá, intocado. Ele exige manejo, ele exige proteção, ele exige acero. A gente acabou de ver um painel aqui, eu fiquei imaginando, até comentei, você que estava do meu lado. Falei, a hora que a Cris mostrou aquele monte de minhoquinha amarelinha das estradas e tal, falei, imagina o custo. A quantidade de gente, assim, tudo bem que é o Sesc Pantanal, é um ponto fora da curva, mas dentro das nossas RPPNs, a gente sabe que custa, né, fazer conservação. E se a gente tem uma camada de geração de recurso a partir da própria conservação, isso dá uma musculatura maior para a gente investir em mais ações de conservação e fazer a conservação acontecer de forma efetiva. Né? Controle de exóticas e todas as ameaças que a gente enfrenta, enfim. Aqui é a área do projeto, tá? Esse é o conjunto de propriedades que formam a RPPN Cristalino. Você tem ali 2 possibilidades, formações primárias e formações secundárias de vegetação nativa. Pois não, Flávia? Isso não é adicional. A adicionalidade, assim como vazamento e uma série de outras salvaguardas, são conceitos técnicos de projetos de carbono que a gente precisa responder. Para o mercado de carbono, o entendimento é que o projeto ele precisa ser adicional, quer dizer, esse crédito de carbono ele tem que fazer diferença para a atividade fim, senão ele não tem essa adicionalidade. Então, quando a gente vai desenvolver um projeto como esse, por mais que a reserva, por exemplo, tenha um plano de manejo, a gente precisa organizar isso, sistematizar, criar um fluxo de investimento, fazer a coisa acontecer de forma organizada. Porque se não tem o dinheiro, e hoje a realidade é que muitos, eu diria que mais de 90% dos proprietários de RPPN, tirando as exceções de empresas e coisa e tal, talvez não tenham a condição nem de começar um projeto desse, porque tem um custo alto com a empresa desenvolvedora, no caso a Future Carbon, para
todos os estudos, tudo que precisa fazer, mapeamento, tem custo de auditoria, tem custo de viagem, e você vai gerar crédito de carbono daqui 1 ano e meio, 2 anos. Então, esse arranque é o difícil, né? Então, se eu preciso pegar dinheiro emprestado, por exemplo, para viabilizar um projeto, ele já é adicional, porque o projeto não aconteceria se eu não tivesse o empréstimo. Então, é um pouco dessa lógica da importância da diferença que o recurso do crédito de carbono faz para o desenvolvimento pleno daquela atividade, no caso, a atividade de conservação aqui. Tá? E aqui a gente vai trabalhar com vegetação primária e secundária, cada uma com seus coeficientes de remoção, etc. Tal. Faz-se um estudo, verifica, aqui eu vou entrar no projeto especificamente, está nessa região aqui, né, Alta Floresta, esse pedacinho aqui, perto, lindeiro do Parque Estadual do Cristalino, Serra do Cachimbo, aquela região. Então, uma área de projeto de 6.000 toneladas, ao longo de 10 anos, vai remover 113.000 toneladas, uma média de 11.000 toneladas ano. Não façam conta de regra de 3, porque vai dar errado. Tá? Primeira coisa. Esse aqui gerou tanto, então a minha área vai gerar tanto. Não. A gente precisa olhar o caso a caso sempre, por conta da diferença das fitofisionomias, do tipo de vegetação, tem uma série de detalhes aí que a gente precisa olhar. Tá? O padrão é o Social Carbon, enfim, esse aqui é o jeitão do projeto, os números do projeto. A etapa atual do projeto, auditoria de validação, verificação já ocorreu, a gente está prestes a gerar o crédito de carbono agora no meio do ano. Né? Então, todos esses processos, é importante dizer uma coisa aqui, gente, a gente encontra pessoas vendendo coisas e ideias que são arranjos, mecanismos de pagamento por serviços ambientais com base em carbono. Legal, legítimo, toda iniciativa é importante, tudo conta, tudo ajuda. Mas uma coisa é crédito de carbono, que passa por todo um processo de realização de PD, estudo de viabilidade, todas as auditorias, tem todo um rito para seguir, que todos os projetos de solução tecnológica ou solução baseada na natureza, de remoção ou de redução, independente do estándar, o rito é o mesmo. Ele tem registro público, tem toda uma estrutura, que é o que a gente chama de mercado voluntário. Mas ele é um mercado voluntário, aspas, regulado. Por quê? Porque ele tem os ritos, ele tem toda essa estruturação. Diferente de um arranjo, de eu chegar lá na RPPN do Laércio, trago a faculdade, calcula aqui quanto que tem de carbono. Fala, quanto tem de carbono? Tem carbono, tem 2 tipos de conta para fazer. Estoque, que é a biomassa, quanto tem aqui de estoque de carbono, acima do solo, 30 centímetros abaixo do solo, e quanto que isso remove de carbono da atmosfera anualmente. Então, são 2 dados. Eu fazer uma parceria com uma universidade, levantar esse número, isso não é crédito de carbono. Assim, você pode até encontrar alguém que tope pagar por isso, e é um arranjo, mas você tem risco de dupla contagem, você não está passando por todo esse sistema aqui, e esse tipo de arranjo, esse tipo de mecanismo acaba correndo o risco de greenwashing. Né? Então, toda essa rigidez de processo, papelada, auditoria, isso é para garantir a rigidez, né? A transparência, a integridade desses projetos, para que o mercado de carbono ele possa crescer de forma sustentada e segura para todos os atores que participam dele. Aí tem todo o trabalho social, comunidades, assentamentos que a gente identifica, as escolas rurais, todo o trabalho social de acordo com as regras do Social Carbon, que é importante trazer também dentro dos objetivos principais do projeto, né, de promover a manutenção da vegetação e ampliar as ações socioambientais na área de entorno do projeto. Como é que isso ocorre? Eu vou até passar um pouco rápido aqui para mostrar isso aqui, que é bem interessante, que aqui é a maneira que a Social Carbon permite que a gente mensure e coloque números no impacto social. Isso é muito legal. Por quê? Você tem esses 6 recursos: social, humano, financeiro, natural, biodiversidade e carbono. Para cada um desses recursos, você tem que estabelecer 3 indicadores, no mínimo 3 indicadores para cada um desses recursos. E cada indicador vai ter cenários. Cada cenário vai ter uma pontuação. Então, você começa o projeto, vamos dizer que o momento 0 antes do projeto é essa risca
azul aqui. Você calcula em cada cenário como é que estava cada indicador, estabelece a pontuação de cada recurso, vem aqui e coloca. O social estava no 1. O humano também estava no 1,5. Aí você começa a implementar as atividades do projeto. No primeiro monitoramento, 1 ano depois, você olha o cenário de cada indicador, calcula para cada recurso, e a ideia é que você vá expandindo essa pontuação, de modo que o ano 1 está aqui, o ano 2, o ano 3, e aí você consegue mensurar o impacto social, o impacto na biodiversidade, enfim, de acordo com os indicadores, de acordo com o que você estabeleceu para o projeto. Essa maneira de mensurar o impacto social é o grande diferencial da Social Carbon e é o que torna esse crédito assim, um crédito interessante do ponto de vista de comprovação de impacto, porque isso é uma coisa realmente bastante difícil. Se vocês entrarem wilder.earth, vocês vão ver na aba de registro, busca por Social Carbon, isso é uma plataforma de registro, ela pode abrigar vários estándares, por enquanto ela abriga Social Carbon. E ali você tem a relação dos projetos que já estão listados na Social Carbon. A listagem de um projeto significa dizer, prepara um draft do projeto, manda para a certificadora, o projeto é listado. Aí começa toda a etapa de desenvolvimento de PD, auditorias, etc. Tal. O cristalino está listado, ele deve mudar de status agora, nas próximas semanas, para validado, e aí depois verificado gera o crédito. O projeto que o Jean vai apresentar nem está listado ainda, tá? Vocês não vão encontrar lá na plataforma. Mas esse daqui já está, e quando você clica em detalhes, você consegue ver isso daqui, inclusive aqui, a documentação do projeto, o draft, tudo com transparência, tudo que está sendo feito, qualquer área de projeto, etc. e tal. Bom, basicamente, era isso que eu tinha para apresentar desse projeto, e eu queria agora convidar o Ciro e o Jean, que vão falar da Associação Catarinense de RPPNs e do projeto das RPPNs de Santa Catarina. Por favor. Boa tarde a todos. Parabéns pela organização do evento. Obrigado pelo convite. E não vou falar do projeto de carbono, que vai ser uma fala do Jean. Mas gostaria, anteriormente a isso, fazer uma... Pode colocar a apresentação? Gostaria de fazer uma apresentação das RPPNs de Santa Catarina e também da Associação de Proprietários de RPPN. Um pouquinho dessa massa de água aí, por causa das apresentações anteriores, que era só fogo, né? Então, dá uma amenizada. Desculpa. Então, estou aqui representando então, a Associação de Proprietários de RPPN de Santa Catarina, da qual eu sou o presidente atual. Tá? Santa Catarina conta hoje com 107 RPPNs, do âmbito federal estamos com 76 RPPNs, estadual 26, e um dos municípios que tem a legislação já está com 5 RPPNs. Tá? Então, de área protegida, estamos quase que aí com 36 mil hectares. Voltei. Aqui que as pessoas físicas em Santa Catarina são as que mais criam as RPPNs. Empresas estamos aí com 19% e o restante são das ONGs. O estado de Santa Catarina todo está dentro do bioma da Mata Atlântica e as RPPNs estão distribuídas nos seus ecossistemas. Uma boa parte na floresta umbrófila densa, né? E também na floresta umbrófila mista, e depois passa aos demais ecossistemas. Esse é o elenco, estão aqui muitos proprietários, as instituições federais, como o ICMBio, Polícia Militar Ambiental, o Estado de Santa Catarina, representado pela Secretaria de Meio Ambiente, e também alguns municípios. O IBAMA não foi na reunião, ficou fora da foto. Mas a gente tem uma grande parceria com eles em relação à restauração de RPPNs e também soltura de animais silvestres dentro das áreas das reservas privadas. Tá?
a RPPN catarinense como participante aqui em conselhos, principalmente em municípios ou também das unidades públicas, né? Porque na sua volta se encontra com muitas RPPNs no entorno, que é o caso aí do município de Porto Belo e de Bombinhas também. Parque Nacional do São Joaquim. Então, a gente também trabalha lá no Conselho em função das diversas RPPNs que estão no entorno. O Parque Nacional da Serra do Itajaí também. E a Estação Ecológica de Carijós, que é lá em Florianópolis. Aqui passo, então, a fala ao Dr. Jean, que vai falar um pouquinho desse projeto aí para os proprietários. E, desde já, parabenizo todos os proprietários aqui presentes e também aqueles que estão nos assistindo. Parabéns a todos. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? A minha voz vai ser a mais forte, porque eu sou lá do Rio Uruguai para baixo, né? Pode colocar a apresentação, por favor? Aí. Vamos lá, bueno. Então, inicialmente, eu queria agradecer a oportunidade de estar com todos aqui. Um salve a todos os RPPnistas, a Funatura pela organização do evento, né, a Laércio por ter me convidado diretamente, Flávio por ter organizado essa mesa redonda. E eu estou o dia todo aqui aprendendo e fazendo anotações. Quando eu ouço falar do tamanho dessas áreas, lá falando da Serra do Amolar, um projeto de 135 mil hectares, eu vou trazer uma realidade mais sul do Brasil, onde esse processo todo de RED não funciona, porque lá a gente tem remanescente pequeno. Então, é uma outra realidade, né? E, então, assim, acho que vai ser um recorte interessante que vai contribuir, né, nessa discussão que a gente está trazendo hoje. Então, estou muito, muito feliz. Bom, eu sou o Jean, né, eu sou diretor de estratégia da FAO e da Acvo. Eu estou na docência desde 2007, na Universidade Regional Integrada, lá no sul do Brasil, e atualmente eu sou diretor de estratégia então, da FAO, que é uma empresa que eu ajudei a fundar em 2010, e da Acvo ESG, que é uma plataforma que realiza então, inventários de emissões, de gás de efeito estufa, enfim. E em cerca de 2020, nós tivemos contato, então, por meio de colegas com hoje a Future Carbon, que é a nossa partner, onde começamos a entender, e aí as angústias que nós tínhamos naquela época, em 2020, era, esse negócio de crédito de carbono, eu estou aqui no Pampa, vocês viram o tamanho da área de RPPN que tem no Pampa? É pequenininha, né? E a gente querendo conservar aquele negócio, porque a nossa principal demanda lá, com relação a criar esses ativos ambientais, é simplesmente não ter conversão de uso. Porque hoje, se vocês olharem os dados do MapBiomas, né, em termos proporcionais, o Pampa é o que está mais tendo área com conversão de uso para outros, né, para outras situações. Então, é um ponto preocupante, e isso nos levou, né, a algumas indagações, e aí tivemos, né, em 2023, então, há cerca de um ano, a gente teve o contato então, com a RPPN catarinense, e que trouxe nos brindou, eu diria, com essa oportunidade de nós estarmos pensando nesse projeto. Então, a nossa empresa, rapidamente, né, somos um time de em torno de 25 pessoas, né, técnicos e técnicas da área ambiental, cartografia, etc., geografia. A gente tenta fazer essa aproximação entre produção e gestão e planejamento do território. Vai chover, já está caindo a apresentação aqui, o negócio vai pegar, né? Não? Eu não apertei o botão aqui. Aí, vamos lá. Certo? Então, aqui só para ilustrar um pouco das nossas ações, né, alguns frameworks que nós participamos hoje. Né? Temos alguns projetos interessantes, como o projeto de melhores práticas ambientais, que é voltado para a atividade produtiva, né, com indicadores de sustentabilidade. Né? A gente tem um projeto com o setor leiteiro, né, que nós estamos, eu e meu colega Rafinha, vamos estar rodando aí nos 3 estados aqui, Goiás, Minas Gerais, São Paulo, nas próximas semanas. Nós temos um programa chamado Programa Regenera Mais, ali à esquerda, embaixo, que está voltado para o uso de bioinsumos. Então, a gente tenta fazer essa aproximação, de fato, né? E o nosso radar está voltado para a propriedade rural. Erechim, eu estou situado em Erechim, Rio Grande do Sul,
Nós temos, a partir de 2022 e 2023, um projeto municipal em lei, né? Nós ajudamos a descrever, a construir essa ação, que é um PSA, e que hoje está remunerando em torno de 100 propriedades rurais dentro do município de Erechim, com recursos do governo municipal. Então, assim, para nós é uma vitória, né, a gente conseguir fazer esse tipo de ação. E quando saiu o primeiro cheque para a galera lá, foi bem emocionante, né? E olha que interessante, né? Esse PSA ele é baseado, como nós estamos numa matriz agrícola, o valor ele é baseado em sacas de soja, né? O custo de oportunidade, né, que eu estou tendo essa área, então a gente converte isso para uma moeda que as pessoas lá, que o produtor rural ele entende, ele capta isso, e aí a gente traduz isso em reais, né? Então faz sentido para ele, e aí a gente consegue ter. Quando a gente teve o primeiro edital, apareceram 6 propriedades, né? Então, depois que você começa o processo, vai rodando, hoje a gente tem mais de 100 imóveis rodando nesse programa, que é a nível municipal. Bom, eu acho que vários desafios aqui já foram pontuados, eu não vou me deter, até para uma questão de tempo, mas não posso deixar de falar que nós estávamos voltados para superar essa premissa do quê? Dessa lógica de passivo ambiental, correto? Então, se eu tenho áreas que são aptas, por exemplo, à produção agrícola, e eu estou pensando numa lógica do produtor rural, o que ele enxerga? Isso aqui, para mim, é um problema, né? Como é que eu faço esse negócio aqui? Então, eu tenho uma pressão muito grande, principalmente em áreas onde o desmatamento ocorreu há 50, 60, 80, 100 anos atrás. A gente está situado numa matriz agrícola, Mata Atlântica, sul e sudeste do Brasil, matriz predominantemente agrícola. Então, esse é um ponto importante, né? Superar a premissa desse passivo, transformando ele em ativo. Então, a gente identificava que a oportunidade do crédito de carbono poderia ser um caminho interessante. Só que a gente bate num grande desafio quando se fala em remanescentes, né? Principalmente remanescentes menores, e aí muitas vezes as RPPNs elas entram nesse conjunto. RED, quantos hectares tem lá no projeto da Serra da Molar? Nossa, 135 mil hectares. Chega a dar até um arrepio, né? Por quê? Porque os remanescentes que eu tenho lá no Alto Uruguai, Santa Catarina, muitas regiões, ou até mesmo as RPPNs, que a gente vai ver, eles têm 10 hectares. 20, 50. Tem RPPN aí de 1 hectare, assim por diante. E temos remanescentes maiores. Então, e aí o Flávio já trouxe, né, a gente entrou nessa lógica, né, nós estávamos aguardando, né, acompanhamos a audiência pública e tudo mais, para haver o desenvolvimento e a publicação de uma metodologia diferente, e isso já ocorreu, vocês acabaram de acompanhar a apresentação do Flávio, correto? Vamos aguardar um pouquinho, né? Então, esses são alguns dos... e aí, a metodologia, como já foi colocado, além dela poder prever que eu consiga incluir esses remanescentes menores que estão imersos numa matriz agrícola, se vocês pegam, por exemplo, Mata Atlântica, uma matriz fragmentada, predominantemente agrícola, qual que é a taxa de desmatamento em remanescentes em áreas cuja aptidão agrícola é baixa? Qual que é a taxa de desmatamento esperada? É nula. Ou é muito próxima de zero, correto? Então, se eu vou pensar em desmatamento evitado, entende? Não fecha a conta, correto? Então, para essas áreas matrizes fragmentadas, o RED ele tem uma dificuldade grande de andar. E esse era um problema, né, das metodologias que a gente tinha. Bom, ao mesmo tempo, a gente tem que prover essas garantias para esse mercado comprador, essas salvaguardas que foram muito bem colocadas. Correto? Então, nós tivemos aí, ao longo dos últimos anos, alguns mecanismos que foram criados como dispositivos, né? Vocês encontram aí metodologia para medir estoque de carbono e vender isso para o mercado e tudo mais, mas não tem tanta liquidez, né? Não tem tanta liquidez. Então, era um ponto importante. E, por fim, obviamente, se eu não tenho uma área tão grande, eu vou ter que ter várias andorinhas ali para a gente poder fazer esse negócio parar de fé. Ou seja, nós tínhamos que criar mecanismos de governança porque os nossos projetos iam ser de várias RPPNs juntas. Que eu acredito que vai ser um caso que vai ocorrer em outras realidades, e é por isso que a gente está aqui para trazer esse exemplo de como é que isso está rodando lá em Santa Catarina.
Bom, aqui traz alguns aspectos da metodologia, eu não vou me deter porque já foi bem pontuado pelo Flávio. A gente considera, então, esse incremento anual de carbono, ou seja, esse pouquinho por ano que a gente vai tendo de desenvolvimento, né, de área de vegetação, seja ela primária ou secundária. Então, acho que isso ficou bem claro na aula que o Flávio deu para nós, essa lógica que é um pouco distinta, né, de eu estou removendo o carbono pelo crescimento. Então, isso é muito importante porque essa remoção ela ocorre na RPPN, ela ocorre na reserva legal, não é mesmo? Ela ocorre lá na APP, ou seja, essas áreas tornam-se elegíveis, que é outro ponto importante quando a gente vai falar então em crédito de carbono em áreas de conservação ou mesmo áreas privadas como um todo. Eu não tenho a exclusão das áreas de APP reserva legal, porque elas estão cumprindo esse papel também e eu consigo quantificar isso, correto? Ela concorda com a 1419, que foi discutida aqui hoje mais cedo, né, que é essa lógica, né, desse serviço que está sendo, de certa forma, desenvolvido. E aí alguns pontos que já foram comentados, a questão da inclusão da biomassa acima e abaixo do solo, toda a parte de imageamento que é feito por meio, né, enfim, meios remotos. E a gente sempre olha o seguinte, né, Flávio, nós olhamos aquilo que aconteceu no passado, né, quer dizer assim, eu estou medindo e emitindo crédito daquilo que ocorreu no período anterior. E aí, rapidamente, só para ilustrar, vou trazer algumas imagens, né? Agradeço aí ao Ciro, que é o nosso fotógrafo, né? Trouxe as imagens para contribuir. Dentro, então, da metodologia da Social Carbon, esse vai ser, talvez, aí, o primeiro projeto que une RPPNs, né, numa única lógica de projeto agrupado. Né? Então, está sendo a primeira experiência, né? Por isso estamos todos aprendendo muito com esse projeto. E aí a gente tem essa lógica de colocar remanescentes que variam aí de 6 mil hectares, em alguns casos, né, algumas RPPNs que são diferenciadas em termos de tamanho, para RPPNs de 10 hectares. Né? Então a gente tinha essa lógica. Eu preciso criar uma lógica inclusiva para poder fazer com que essas áreas menores possam estar integrando. O Flávio falou antes de custo de projeto. A gente não consegue pegar uma área de 50, 40, 30 hectares e fazer um projeto parado de pé, porque o custo disso, quanto é que vai custar para trazer uma certificadora, sei lá eu da onde, para fazer certificação? Entendeu? É muito legal, vou ter um projeto, vou certificar, mas o que eu vou estar gerando de crédito não vai pagar a conta. Não é mesmo? E essa vai ser a realidade se a gente não trabalhar de forma unida. Então, esse que é um dos grandes pontos do projeto, ele se tornar inclusivo. E aí a gente chega aí a cerca de 20 mil hectares, né, de áreas onde nós tivemos, né, nesse processo de agrupamento, então a possibilidade de inclusão, e cerca de 30 unidades de conservação. A gente tem aí cerca de 30 RPPNs lá de Santa Catarina dentro dessa estrutura de projeto. Ele pegou no meu pé hoje, né? Enfim. Então é só para ilustrar um pouco, né, dos números, correto? E aí a gente tem tantas RPPNs que são propriedades rurais, propriamente ditas, são pessoas que têm a sua lida no campo, obviamente, e temos algumas RPPNs que são, né, maiores áreas aí vinculadas então a empresas, enfim, pessoas jurídicas. E aí, como já foi colocado, né, esse processo todo é um processo de ação voluntária, e a gente tem que lembrar todas aquelas salvaguardas. Então, aspectos de elegibilidade, aspectos de adicionalidade, essas palavras difíceis que o Flávio tentou traduzir para a gente, elas são importantes para a gente poder ter essa questão da integridade do crédito, né? Fazer com que depois ele possa ser vendido de forma mais rápida, enfim, ou que o mercado mais institucional possa ter interesse em estar absorvendo ele. E aí, aqui, só para finalizar, pessoal, um ponto importante, né, a gente tem a questão da visitação, que já ocorre nessas RPPNs. Né, nós temos a questão das atividades socioambientais, ou seja, tudo que o Flávio trouxe, né, a gente agora está desenvolvendo, correto? E importante, criar um modelo de governança, porque eu não vou ter uma RPPN, eu vou ter 30, 25, 20...
Enfim, então a gente está agora também nesse desafio, né? Criar um modelo de estrutura, vai ser uma associação, vai ser uma cooperativa, não, vai ser cada um com a sua unidade, e aí você ter a partição lá dos benefícios, assim por diante. Então, esses são os desafios que a gente está agora aí passando. E só para vocês terem uma ideia, então, da repercussão disso, a gente está fazendo algumas reuniões, tá o pessoal de Bombacha aí, lá dos campos em cima da serra. Agora, em dezembro, a gente fez 2 encontros, um em Caxias do Sul e um em Jaquirana. Jaquirana fica lá quase na beira do Fortaleza, dos aparados da Serra. Caxias do Sul, ali onde tem a região mais, né, a Serra propriamente dita, né, Caxias do Sul. E aqui são encontros com proprietários rurais que não sabem o que é RPPN. Então, assim, é a lógica de estar trazendo os produtores rurais, enfim, as suas famílias, para conhecer um pouco do projeto e tentar entender. Se a gente consegue expandir para a reserva legal e para a APP, e a gente tem muitos remanescentes de grande tamanho lá nessa região, então a gente está pensando já em projeto que vá além das RPPNs. Entendeu? E eu acho que aí é um ponto, porque esse público, ele enxerga, como ele é um público que trabalha com produção, ele enxerga as áreas como um passivo. É um público diferente do público que talvez aqui está nessa sala. Tem uma outra lógica. Então, assim, como é que eu transformo o passivo em ativo? Aquilo que a gente estava falando. E é interessante, isso aqui é uma reunião de manhã, outra de tarde. A gente sai de uma reunião dessas aqui com 7.000, 7.500, 8.000 hectares de área privada com interesse de fazer projeto. Porque eles enxergam a lógica dessa transição. Então, eu acho que esse que é um ponto que eu gostaria de trazer aqui para vocês, deixar claro que esses aspectos estão rodando. Eu queria agradecer, né, desculpa pela rapidez da fala, mas é só para a gente poder finalizar e aqui passar a palavra. Mais uma vez, eu agradeço pela oportunidade, fico à disposição e dizer que é um privilégio estar aqui com todos, com todas. Muito obrigado. Obrigado, Jean. E aí, só para complementar, questão de financiamento da conservação. O desafio é viabilizar um projeto que a quantidade de geração de créditos pague não só os custos do projeto, mas que sobre recurso para implementar as ações sociais, as ações de proteção, etc. Tal. Então, é um pouco disso. E eu queria saber se alguém tem... Como é que está a agenda? Cadê o Laércio? Tem mais um painel na sequência. Eu queria saber se alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida. Eu gostaria de fazer alguma colocação. 1, 2, 3. Beleza. Vai lá. Muito boa esse painel, gostei bastante. Hein, Flávio? Está se discutindo também essa questão de crédito de biodiversidade, né? Que foi muito discutido na última COP de biodiversidade. Eu queria, se você já se debruçou um pouco sobre essa questão e como pode fazer as duas coisas correrem juntas, né? Você falou um pouco aí das adicionalidades, né? Falou da biodiversidade e tudo, mas qual é que é o link em relação a crédito de carbono com crédito de biodiversidade? Porque eu acho assim, a gente trabalhar com crédito de carbono e, para mim, é um reducionismo em termos de uma árvore que tem toda uma riqueza, ou uma floresta, né, que tem toda uma riqueza de biodiversidade, a gente reduzir isso a carbono. Então, tem essas adicionalidades. No caso, a biodiversidade, uma floresta tropical é muito rica, né? Se vocês já estão trabalhando nisso, nessa junção dessas duas coisas, porque isso vem sendo falado na Convenção de Biodiversidade e o outro é muito falado na Convenção de Mudanças Climáticas. Funciona. Ótimo ponto, César. E esse é o meu tema de estudo hoje, créditos de biodiversidade. Estou apaixonado por isso. É a próxima onda que vem, com certeza. Mas é um tema que ainda traz muito mais perguntas do que respostas. Porque, diferente do crédito de carbono, existe uma dificuldade enorme de mensuração de qual é a unidade, como é que eu meço biodiversidade, como é que eu crio um mercado global que eu vou comparar. Já é difícil comparar aqui no Brasil, com a diferença de biomas que a gente tem, como é que eu crio uma relação entre florestas temperadas, África e... Então, existe um movimento, o ecossistema de startups, de tecnologia em torno desse tema está crescendo assim numa velocidade exponencial. Existe hoje mecanismos de eDNA
de coletar amostra, coletar mosquito na floresta, coletar amostra de água, de solo, mandar para laboratório e consegue fazer uma lista de fauna que ocorre naquela região, assim, com base em sequenciamento de DNA. Está nesse nível. Mas ainda existe muita dificuldade de entender quais são os frameworks, diferente do mercado de carbono, que a coisa está posta, está colocada. Eu tenho essa mesma angústia que você de olhar para uma árvore e, cara, não é carbono, é muito mais do que isso. Mas, por enquanto, o que a gente tem, que rentabiliza, que é uma realidade de mercado, é isso. Biodiversidade hoje está entrando como um valor agregado ao crédito. É como 2 garrafas de vinho. Aí um é orgânico, aí, esse aqui tem um selo a mais. Então, a questão do impacto de biodiversidade, ela melhora preço, melhora a liquidez do crédito de carbono. Eu acredito que a tendência é que isso se descole e que a gente possa ter uma mesma reserva recebendo pelos vários serviços que ela presta. Biodiversidade, carbono, cumulativamente. Aí a conversa começa a mudar. Aí a gente começa a viabilizar isso de outra forma. Você quer? Não, termina. O IHP está iniciando um projeto piloto de crédito de biodiversidade também. É uma metodologia que foi criada pela Aera, uma desenvolvedora também de projeto. Eles têm um projeto de carbono também no Cerrado. Acho que foi o primeiro projeto de carbono RED do Cerrado, eu acho, se não me engano. E eles nos convidaram para ser o piloto do projeto. Então, a gente não criou a metodologia. Se me perguntar como é que foi feito esses cálculos todos de gerar, isso eu não vou saber responder, mas a gente está entrando com as áreas. Mas, nesse caso, não foi um crédito de biodiversidade geral, biodiversidade. Foi escolhido uma espécie, também a onça-pintada, no caso. Então, eles estão escolhendo espécies guarda-chuva. Então, começou com a onça-pintada, mas ela pode ser para ariranha, pode ser para anta, enfim, espécies de topo de cadeia, digamos assim, né, que envolvem outras. E a partir daí, a gente vai... Ela já foi para o comentário público, dentro de uma plataforma chamada Regen. Parece que tem um outro piloto deles no Equador, já acontecendo, está um pouco mais adiantado que o nosso, e a gente está finalizando essa documentação para poder levar aí para uma primeira auditoria. Mas os detalhes técnicos eu vou ficar te devendo, mas que isso está já acontecendo. Lógico, a gente não sei dizer quantos créditos vai gerar, não sei dizer o valor disso, mas é nas mesmas áreas, porque ele tem um conceito muito semelhante ao de carbono, mas são unidades completamente diferentes. Então, não que a gente está vendendo 2 coisas, né, na mesma área, mas são projetos diferentes, independentes. Mas é possível, vai ser possível. E aí, para exemplificar, já vou indo aí, Grock. Essa metodologia da Aera, ela se baseia nessa coisa da espécie bandeira. E tem outros padrões que se baseiam em tamanho de área. Então, já é um output diferente. O grande desafio do mercado, como é que a gente coloca melão, tomate, banana, porque tem várias metodologias sendo desenvolvidas no mundo inteiro, numa cesta só de coisas que sejam possíveis de comparar, de se estabelecer uma relação de mercado. Essa que é a grande dificuldade. Legal ter um piloto, mas vamos ver o que acontece. Está tudo aberto. Está com o microfone aí? Oi. Obrigado. Flávio, a pergunta que eu vou fazer, inclusive, ontem eu e o Jean e o Ciro, a gente conversou a respeito disso. Nós temos exemplos aí de Santa Catarina, temos exemplo de Alta Floresta, que, em tese, são áreas pouco propícias a incêndios. Quando você, e eu gostei muito do didatismo da sua apresentação, mas quando você fala de crédito no Cerrado, né, o que acontece, por exemplo, que uma área que está num processo certificado, por exemplo, ela sofre um incêndio. E, para complicar a situação, por exemplo, e se não acontece um incêndio, mas ela precisa fazer manejo integrado do fogo para manter as estratégias de conservação. Como é que isso é visto, por exemplo? O CO2 que é emitido é descontado do processo? A propriedade é penalizada? Ótimo ponto, porque você está calculando a geração do crédito em cima de um coeficiente de remoção que, de fato, é baixo, e quando queima biomassa, que é um montão, né? Então,
você tem, para o Cerrado especificamente, que é um bioma fogo dependente, você tem estudos que comprovam que a biomassa ela volta numa velocidade outra. Então, existe um cômputo que é feito, não chega a ser uma penalização, é um balanço que é feito entre o que foi emitido e o que foi removido naquele período, e pode ser que, em algum momento do projeto, isso afete um volume de emissão que ia gerar. Em contrapartida, quando está voltando, ele remove mais. Então, tem uma conta de balanço aí que precisa ser feita, existe metodologia, aí já não é minha praia, mas existe a parte, talvez o Jean possa complementar, falar alguma coisa, para isso. Em relação a ações planejadas que você vai intervir na biomassa, você pode, na hora de fazer o estudo de área de projeto, você deixar algumas áreas fora da área de projeto, porque são áreas que você vai manejar para a proteção do projeto. É uma questão de planejamento e de inteligência no desenvolvimento do projeto. Você quer comentar alguma coisa sobre fogo na metodologia? Eu acho que é interessante pensar nessa questão de que você precisa definir uma linha de base, né? O que é essa linha de base, né? Estava conversando com o Alexandre de manhã no café lá, falando sobre fogo o tempo todo, né? O pessoal estava apavorado na volta lá no hotel, né? Mas, enfim, a gente tem que pensar o que é essa linha de base, né? A linha de base, se você faz um histórico, por exemplo, dos últimos anos, o que aconteceu ao longo dos últimos anos, correto? Como é que foi o histórico desse fogo, a intensidade dele e tudo mais, você conseguir documentar para você estabelecer, olha, a minha linha de base é essa aqui. Foi o que nós estávamos falando, né? A Austrália, por exemplo, fez isso. Né? Então, ela tem uma linha de base. Bueno, em cima disso, agora o que nós vamos fazer? Se a gente trabalha com esse fogo planejado, correto? Em vez de eu perder 20 de biomassa, eu vou perder 5, que é a penalização que o Flávio comentou. Mas eu vou ter um decréscimo, então eu vou ter uma diminuição de emissão. Correto? Então a gente pode pensar quase que é uma emissão evitada, porque no fim da conta você vai ter emissão evitada. Você iria emitir 20, você está emitindo 5 de forma adequada aqui, corta esses 5, mas você tem aquele delta. Esse delta de 15 é o que dá para gerar o crédito. Você teria uma emissão de 20, que é o teu cenário de linha de base, você está emitindo 5, sobra 15 na conta. Esses 15 você coloca daí como crédito de carbono. Flávio, temos mais 2 perguntas aqui. Primeiro a Fabiane. Ele tinha levantado a mão também. Rapidinho, então. Uma colocação, uma pergunta, tá, Flávio? A Bettina ela apresentou as RPPNs da Rede Amolar, que são 4 RPPNs, e uma coisa interessante que ela traz agora com os créditos de biodiversidade, faz uma menção, nos traz a olhar para as tecnologias de monitoramento de combate a incêndios, que foram mostradas, também as tecnologias de monitoramento de biodiversidade que eles aplicam dentro das RPPNs da Rede Amolar. E quando foi feito o planejamento integrado dessas RPPNs, junto, né, nas oficinas, os técnicos do IHP, junto da Ecotrópica, determinaram que uma das declarações de significância justamente eram as tecnologias, desde as mais básicas, né, as armadilhas fotográficas para monitoramento de biodiversidade, as câmeras de detecção de fumaça. Né? Então, isso é muito legal de pensar, de que, por mais básico que você aplique de uma tecnologia para você mostrar a biodiversidade, ou monitorar a biodiversidade dentro da RPPN, ela depois pode te trazer resultados para um crédito de biodiversidade, e assim vai. Né? Flávio, a gente conversou aqui. Dá para você ter os 2 tipos de projetos dentro de uma mesma área? O de removal e o de biomassa? Em tese, sim. Por quê? Porque são 2 naturezas de carbono distintas. Tá? Eu não sei como o mercado receberia isso. Primeiro que a gente precisa começar a explicar para afastar uma eventual confusão de dupla contagem. Porque uma coisa é o carbono que você deixou de emitir, outra coisa é o carbono que você removeu. E ainda, para ser conservador, o que eu faria é pegar... Porque qual que é a lógica do projeto? Você imagina que aquele quadro inteiro ali é a área da Serra do Amolar. O desmatamento evitado ocorreu
só no quadradinho do 31 de janeiro. Aquele quadradinho do 31 de janeiro, eu calculo a biomassa dele e gero o crédito de carbono em cima daquele desmatamento evitado. A área de projeto é tudo, mas o desmatamento evitado ele ocorre num pedaço da área. Para ser conservador, eu excluiria essa área de um projeto removals e faria o removals no resto. Agora, a gente precisaria esperar essa metodologia se consolidar no mercado e depois fazer um teste, fazer um piloto em alguma área e ver como é que o mercado recebe isso. Quem vai dizer são dois atores, a auditoria e o mercado, comprador. Se esse crédito teria saída, porque você estaria gerando duas camadas de crédito de carbono em cima da mesma área. Mas, na teoria, sim. A resposta é sim. Oi, Flávio. Então, uma pergunta um pouco original, talvez um pouco diferente, com uma perspectiva diferente. Eu estive no Avistar, em São Paulo, no ano passado, e teve duas palestras muito concorridas. Uma delas foi a do Rodrigo Agostinho, e a outra foi de um cara que eu nunca tinha ouvido falar na vida, que é William Menck, que é o autor de um canal do YouTube chamado Planeta Aves. E aí eu conversei rapidamente com o presidente da SAVE, o Pedro Develey, e ele fez um comentário super interessante. Ele furou a bolha, porque a gente só tem por volta de 50 mil observadores de aves no Brasil, e hoje ele tem algo em torno de 800 mil seguidores no canal dele. E aí eu fiquei pensando, isso me fez pensar em como a gente conseguiria furar a bolha da RPPN, ou seja, como que a RPPN pode passar a ser um conceito conhecido fora da nossa bolha de conservacionistas, ambientalistas. Então, eu queria saber o seguinte, será que o mercado de carbono é uma forma, uma estratégia para a gente furar essa bolha? E se vocês acham que existem outras estratégias para a gente fazer com que a RPPN seja um conceito popular e ganhe momentum fora desse ambiente que só tem ambientalistas, né? Até porque eu, por exemplo, eu converso com outras pessoas que não são da nossa área de ambiental, e eu já vi pessoas, inclusive com mestrado, doutorado, me perguntando o que é uma RPPN. Então, é mais nesse sentido que eu gostaria de saber se vocês acham que existem formas para a gente popularizar esse conceito de RPPN fora desse ambiente em que a gente se encontra ligado à conservação. Dos convertidos, né, Flávia? Eu, sinceramente, a sensação que eu tenho é que isso já está acontecendo. Eu atuo nessa área há um pouco mais de 20 anos e a gente pregava para o deserto. Hoje em dia, o mercado financeiro está vindo querer beber nessa fonte, está querendo vir entender melhor essa conversa toda. O setor corporativo tem um peso muito maior para a agenda ESG. Então, assim, por necessidade, essa bolha talvez esteja sendo furada de fora para dentro, não daqui do movimento para fora, mas eu vejo que esse movimento já esteja acontecendo. E olhando para o movimento RPPnista, que eu participei desde quase 20 anos também, desde 2004, 2005, 20 anos, era a repetição de rostos assim, em eventos e coisas e tal. E o que está acontecendo aqui hoje, para mim, é um marco no movimento de conservação em terras privadas do Brasil, porque a gente tem público novo, tem gente nova interessada, por mais que seja do grupo de convertidos,
é diferente do que sempre foi esse movimento RPPNista ao longo dos tempos. Então, primeiro, sair da ideia de RPPN, 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 pensar em conservação em terras privadas como um todo, porque existem vários mecanismos, existem vários perfis de proprietário, existem várias situações físico-geográficas que vão determinar um instrumento específico de conservação. Então, abrir esse leque e avançar com mecanismos de mercado, biocréditos, crédito de carbono, profissionalizando gestão. É o que eu acredito. Trabalhar de forma séria, profissional, a gente vai conseguir dar uma camada de qualidade nisso para que a gente esteja pronto para conversar com o mercado financeiro. Porque hoje eu vivo essa realidade e quem vive essa realidade sabe que não é fácil verter recursos para a conservação. Mas tem um monte de gente louca para comprar área na Amazônia. Ele falou aqui de manhã. Eu vejo isso no meu dia a dia. Quer comprar área, quer investir, quer entrar, quer participar de um fundo para apoiar projeto de carbono, para investir. Esse movimento está acontecendo. Eu acho que a gente tem que se preparar para conseguir suprir essa demanda de forma íntegra, honesta, sustentável, justa, equitativa. A visão que eu tenho é essa. Eu vou fazer um paralelo. Eu mostrei um slide antes para vocês ali que falava sobre a questão dos bioinsumos, né? Lembram que eram os controles biológicos? Se você vai numa propriedade e pergunta para o produtor assim, tchê, vamos começar a produzir produto orgânico, certificado, tu vai ganhar o dobro do preço. Tchê, tu não converte nenhum. Não, isso é muito difícil, isso aí não existe, porque o meu jeito de trabalhar é assim, assim, assado, isso aqui, não sei o quê. Enfim, tu não consegue fazer a roda girar. Agora, quando você chega na propriedade, diz o seguinte, cara, tu está gastando 100, tu já pensou em gastar um pouco menos utilizando bioinsumos? Ah, nunca ouvi falar, mas me conta aí porque já bateu no bolso, tem um escorpiãozinho no bolso lá, o cara já quer ouvir um pouco mais. Aí você começa o movimento trazendo aquilo que faz parte da realidade dele. Né? Porque é aquela história, né? Senão a gente vai ficar pregando para os convertidos. Né? Mas eu tenho que pegar alguém que é extremamente tradicional, convencional no seu jeito e ir trazendo ele para perto. Então a gente tem esse movimento lá, né, na empresa a gente vem trabalhando, né, então a gente tem projeto com produtores hoje que, por exemplo, construíram biofábricas nas suas propriedades, né, para fazer aquela multiplicação dos fungos e das bactérias, aquela coisa toda, e hoje já reduziram 50% do seu custo de produção. Pergunta se eles querem voltar a utilizar fungicida lá, ditânia, angiopleno, que são os inseticidas, esses caras eu tenho todos gravados na cabeça. Não. Por quê? Porque diminuiu o custo de produção. Aí você chega e fala assim, cara, tu tá quase orgânico. Sério? Pô, tá legal aqui em casa, né? Dá uma olhada aqui. Então eu acho que o movimento é um pouco esse. Eu trouxe isso como um paralelo para demonstrar que o que faz o produtor rural, por exemplo, ter apetite para criar uma RPPN. O que faz? Eu fico pensando no que a gente estava conversando, pensando nesse crédito de carbono, vinculando depois uma biodiversidade em cima. Eu digo, cara, ó, tu está quase com uma RPPN, você já está com crédito de carbono, você já está com diversidade e tudo mais. Fica um passo apenas. E isso acaba criando daí sim escala e volume. Tá? Acho que você tinha um ponto. Já atendeu? Legal. Me quebrou. Patrão. Que isso? Fechou já? Não, eu queria a avaliação de vocês sobre essa iniciativa do governo de regulamentar o mercado de carbono, a aprovação na Câmara, né? Está correndo no Congresso ainda, e como é que vocês estão vendo isso? Eu vi muita crítica, né? Que fechou a questão da possibilidade do jurisdicional, enfim. Está aberta a discussão no Congresso, mas como que vocês veem a iniciativa do governo entrar nesse setor que até então, né, não havia legislação específica para isso? Sim, em linhas gerais, a minha percepção é positiva. Por mais que não seja o modelo ideal, por mais que tenha ali um ponto, que tal, que não sei o quê, ter um mercado regulado no Brasil é positivo, pelo principal motivo de que vai gerar o enforcement na demanda. As empresas serão obrigadas. Então, a gente tem uma tendência de aumento da demanda interna, porque hoje, dentro da Future Carbon, cara, o que a gente vende de crédito de carbono, dos projetos que a gente tem, que está rodando, Europa, Estados Unidos, Ásia, fora do Brasil.
Tem empresa brasileira comprando? Tem, mas é tímido. E na medida que você traz o mercado regulado para o Brasil, você aumenta essa demanda e tem um mecanismo de conversa entre mercado regulado e mercado voluntário, que, aumentando a demanda e criando o mercado regulado, vai aumentar a demanda para o mercado voluntário também. Então, eu vejo de forma positiva. A gente tem uma COP daqui 2 anos. A COP desse ano, que vai ser no Azerbaijão, ainda vai estar tratando de endereçar a questão do combustível fóssil, que foi o tema principal da COP passada, mas depois a agenda vira para o NBS e a gente tem uma super oportunidade aqui no Brasil, lembrando que, a partir do momento que sair a lei, a gente ainda tem que esperar a regulamentação e a perspectiva é que esse mercado, para ser implementado, leve de 3 a 7 anos. E como a gente mora no Brasil, não na Suécia, a gente deve estar mais perto do 7 do que do 3. Então, não é um negócio que vai acontecer já semana que vem. Então, quanto antes a coisa acontecer, tanto melhor, para trazer essa responsabilidade das empresas assumirem uma agenda de compromisso climático, para a sociedade como um todo ter isso como um norteador.